Fala pessoal, muito bom dia, uma abençoada quarta-feira para todos vocês, que vocês tenham um maravilhoso dia. Eu sou o Ricardo Ramalho, serei seu instrutor, seu guia, nesse arquivo de dicas. Todas as ferramentas que você está vendo aqui, com exceção de uma ferramenta que eu vou mostrar agora no início do vídeo, que eu fiquei devendo, sobre a questão de fechamentos, é uma ferramenta que não está disponível nem na área de assinantes, tá? Foi uma ferramenta que eu criei para o grupo principal, grupo de bolões principal, e na verdade eu inativei ela, tá? Ela já está lá na caixa, lá está de castigo por um tempinho. Logo eu volto com essa ferramenta, inclusive preciso fazer algumas atualizações nela, tá? Somente para demonstrar o que eu havia falado sobre fechamentos. Mas antes disso, vamos fazer análise então deste concurso. Fica comigo no vídeo para você poder entender então como que essa ferramenta funciona, e só para esclarecer a questão quando eu falei sobre fechamentos. A gente vai chegar lá então. Concurso 3.363 do dia 8/4/2025. Anota aí então dezenas na tela: 030508, 091113, 151617, 18 19 20, 22 24 e 25. E tá aí, para quem segue, as estatísticas, o início 3, que estava atrasado, eu já vinha falando sobre esse início. Quem lembra, deixa aqui nos comentários, por favor, para ajudar, na interação, na interação nos comentários e no vídeo, na retenção do vídeo. É bastante importante, vocês, toda vez que começar o vídeo, se fizer sentido para você o que eu estou falando, você já, dá um pause no vídeo, deixa um like, corre lá embaixo na área de comentários, deixa um bom dia, pode escrever mais de um comentário se você quiser, você pode responder um comentário de um amigo também, você pode dar dica na área dos comentários também. É bem importante falar sobre sua experiência, porque você ajuda outros usuários aqui do canal. Legal? Bom, duas bolinhas vermelhas indicando que para repetidas do concurso anterior veio menos dezenas do que a gente está esperando. A gente sempre espera aí um ponto de equilíbrio de vir 9 dezenas, tá? É o ponto de equilíbrio. Porém, a gente tem um padrão que a gente chama de limites mínimos e máximos. Então, o padrão para você repetir o concurso anterior, você pega as dezenas do último concurso. Por exemplo, essas daqui são as dezenas do concurso de ontem. Para mim apostar hoje, o que eu faço? Eu sempre escolho pelo menos de 8 a 11 dessas 15 dezenas que você está vendo na tela, que é o padrão. Então você deve fazer isso daí também para ímpares, Quantas ímpares tem? São 13 dezenas ímpares. E quantas vêm dessas dezenas ímpares? Vem de 6 a 9. E na moldura? A moldura é esse conjunto de dezenas aqui onde você está vendo tudo cor-de-rosa, que a gente chama também de borda do volante. O padrão já muda, é de 8 a 11. Para primos também muda, é de 4 para 7. De Fibonacci também, de 3 a 5 dezenas. Por conta de que região dos primos tem 9 dezenas, região dos ímpares tem 13 dezenas, região da moldura tem 16 dezenas e região de Fibonacci tem 7 dezenas. Então muda e, obviamente, região do concurso anterior são 15 dezenas. Beleza? E o padrão de linhas e colunas eu não vou explicar nesse vídeo, então vou deixar linkadinho aqui para você um vídeo sobre gabarito de linhas e colunas, que também é importante você saber. São 18 gabaritos para linhas e 18 gabaritos para coluna, então você vai entender quando a bolinha fica verde e quando ela fica vermelha. Neste caso ficou vermelha aqui para gabarito de linhas, então lá eu explico certinho. Beleza? Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça depois de dar um like e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, tá? Na sua rede social de preferência. Bom, um início 3, tá aí, um único ganhador, uma única aposta ganhadora vai levar para casa R$ 1.318.662,39. E como deu abaixo dos R$ 1.500, eu acho que foi por conta da arrecadação, por conta disso também que o prêmio de 15 pontos ficou um pouco baixo. Aí a gente sempre espera que fica acima dos 1 milhão e meio mais ou menos, e aqui na faixa de 14 pontos sempre acima dos R$ 1.500. Se você pegar o concurso anterior, pagou muito bem, pagou R$ 2.000, então, porque tivemos poucos ganhadores. Deixa eu fechar aqui o meu Outlook para não ficar aparecendo essa mensagem aqui, tá?
Então, para o concurso anterior, pagou bem, né? Tivemos aí na faixa dos 200 ganhadores, então sempre paga um prêmio melhor aí para 14 pontos. E neste caso aqui, concurso de ontem, pagou R$ 1.303,60. Então, meus parabéns a todos vocês. Correndo bem rapidinho aqui, deixa eu dar uma olhadinha se eu preciso responder alguma coisa no vídeo de ontem. Gilmar, obrigado. Antônio, Paulo César. Se soubesse desses três na moldura, teria jogado na moldura F, Paulo. A gente nunca sabe, né? Obrigado, gente. Todos vocês aí que sempre colocam aí seus comentários. Né? Eu também não achei, Marinês, que viesse 13 dezenas, porque é muito fora do padrão. Elizabeth está bem ativa, está sempre comentando. Muito obrigado, Elizabeth. Dilma também. Né? Só não vi hoje aqui o Firmino. O Firmino sempre também muito ativo, né? Sempre coloca comentários bem positivos. Bom, não tenho nada a responder, tenho só que agradecer a vocês. Muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês aí. Nossa matriz de R5 e faça 14 pontos, ontem também não fez 15 pontos. Normalmente, quando tem um início 3, ela faz 15 pontos aqui, mas ontem ela não fez. Então, das 56 linhas ou grupos de 20 dezenas que premiam em todos os concursos com pelo menos 14 pontos, tivemos aí 4 resultados de 14 pontos aqui, que na verdade, se a gente desdobrar esses 4 resultados, teríamos aí 16 possibilidades aqui de conjuntos, né, de conjuntos de 5 números para a gente excluir aqui para ter os 14 pontos. Então, ferramenta muito boa. Bom, o ciclo tá aí, gente. O ciclo não fechou ainda. Olha que coisa bizarra, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 concursos. Isso já não pode mais acontecer, tá? O que pode acontecer agora é um fechamento de ciclo com 8 concursos. Isso só aconteceu 17 vezes em toda a história da Loto Fácil. É a cada 42 concursos em média que acontece isso. Foi há 24 ciclos atrás que aconteceu. E 24 ciclos não significa 24 concursos. São 24, né, etapas aqui que saíram. Oi, o mouse travando aqui. Algum processo, né? Pronto, destravou. Me fugiu a palavra agora. Etapas, né? São etapas que saem às 25 dezenas. Por exemplo, entre os concursos 3.352 até o 3.356, precisou de 5 concursos para sair todas as 25 dezenas. Isso é um ciclo. Isso daqui já é outro ciclo. Isso daqui já é outro ciclo. Então, não são concursos, são ciclos, são conjunto de concursos. Então, isso daqui é muito, muito, muito demorado, 24 ciclos. 24 ciclos, se você contar aí, tem muito concurso, mas muito mesmo. E a média é que a cada 42 ciclos, né, venha. Então, ainda está, né, dentro dos limites aqui, né. Como eu falei ontem, né, apostar nessa dezena 12 e não apostar é um tiro no escuro. É a mesma coisa de você jogar com qualquer outra dezena. Pode sair, não pode sair, 50% de chance, tá? Então, eu não apostaria, eu abandonaria, né, eu já abandonei o ciclo já, né, a partir do 4º concurso, né, se não saiu no 5º, pronto, para mim já não serve mais. Com uma dezena só, já não serve mais, beleza? Então, ciclo das dezenas é isso aí. Deixa eu rapidinho, então, com 9 minutinhos de vídeo, deixa eu, então, esclarecer essa parte, então, do ajustador de posições. Não ligue para esse caractere aqui, porque é um caractere de codificação, então é uma ferramenta, né, que não foi atualizada, né? E a hospedagem fez alguma coisa lá no passado e ferrou tudo o GeraSort aqui na parte de codificação e eles não conseguem resolver isso daqui. Então, não vou nem brigar mais, né? O que eu consigo corrigir manualmente, eu vou corrigindo. Mas, como são muitas ferramentas, muitas páginas, não consigo fazer isso, né? Só vou fazendo quando realmente alguém me avisa e quando eu também acho o erro. Bom, o ajustador de posições, ele é bastante simples, tá? De entender. Primeiro a gente vai buscar esse fechamento aqui, ó, 19, 15, 11, 12, 19 e 0 fixa. Então, ó, lembrando, essa ferramenta, ela não está disponível para vocês. Agora, a ferramenta que eu vou mostrar agora,
ela está disponível na sua área de assinantes, que é a ferramenta de fechamentos. Você vai clicar aqui em Loto Fácil e vai carregar o fechamento, tá? Aqui ele vai carregar o mesmo fechamento, eu vou clicar aqui em detalhes, o mesmo fechamento que eu vou utilizar aqui no ajustador de posições. 19, 15, 11, 12, 19, beleza? Então, pegamos aqui e pegamos aqui, então. Esse é o fechamento. Se você quiser escolher outro fechamento, tem aqui nesse menu suspenso, 98 sistemas populares, e se você quiser, você pode carregar o outro menu aqui com 1.167 fechamentos. Legal? O que a gente vai fazer é simplesmente escolher 19 números aqui. Como eu já escolhi aqui os 19 números para mim te mostrar, eu vou pegar esses mesmos 19 números e vou colocar aqui em escolhidas, vou soltar dentro desse campo e vou clicar aqui em importar as dezenas. Então ele importa cada dezena aqui para o tabuleiro de escolha e eu posso clicar aqui em combinar. Então ele vai me combinar exatamente nessa ordem, tá? Beleza? Tá aqui. Se você rolar a tela um pouquinho mais para baixo, você também tem essas combinações. Então, combinação mais ou menos é amarelo. Amarelo é mais ou menos, vermelha é uma combinação ruim, amarelo é mais ou menos, vermelho é ruim, amarelo, vermelho, olha, não foi uma escolha boa. Verde é uma combinação boa, porque está a maioria dentro do padrão, amarelo, beleza? Bom, o que eu vou fazer aqui, eu vou duplicar essa tela, e deixa do jeitinho que está aqui. Vou limpar aqui os jogos, tá? E vou pegar agora, eu mostrei para vocês que, né, tem muitos vermelhos, né? Olha, muitas combinações vermelhas e amarelas e poucas verdes. Significa que não foi uma escolha boa. Mas eu tenho algum controle sobre essas combinações aqui desdobradas? Não, não tenho. Por quê? A única coisa que eu tenho controle é na escolha das dezenas. Foi isso que eu falei no outro vídeo. Eu consigo controlar, então, a escolha das dezenas, mas eu não consigo controlar os jogos desdobrados, porque isso daqui é a função do fechamento. A única coisa que eu tenho que fazer é escolher as dezenas e clicar aqui em combinar, pronto, acabou. Tá? Só que não. Só que muita gente fala isso, né? E não sabe que existe sim uma forma de você controlar o que sai aqui, sem modificar nenhuma dezena aqui, que é o que eu vou mostrar para você no ajustador de posições. Então, se eu pegar simplesmente e combinar aqui, ó, ele me combinou aqui, e eu posso pegar, trazer esse jogo aqui, ó, na tela que eu deixei, pronto. Clico aqui para ele copiar tudo que está aqui em cima, aqui para baixo. Então, eu vou olhando aqui os botões, vou rolando vou passando aqui cada jogo e vocês viram que tem muito vermelho e alguns amarelos e poucos verdes. E como que a gente faz então para modificar isso daqui, o ajustador de posições? Então o que ele vai fazer? Ele vai alternando aqui as dezenas. Deixa eu mostrar aqui que fica mais fácil na ferramenta. Escolhidas, tá vendo? Tá vendo que ele está exatamente nessa ordem? 01, 02, 03, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25. Está exatamente nessa ordem. Só que se eu rotacionar aqui essas dezenas dentro dos quadradinhos, eu não vou modificar nenhuma dezena aqui. Vai continuar as 19 dezenas. Eu só estou modificando a ordem. Quando eu modifico a ordem e combino de novo, ele sai um outro conjunto de jogos desdobrados. E eu posso ter um conjunto melhor. Só que eu tenho como fazer isso daqui na ferramenta de fechamentos manualmente. Agora, eu criei essa ferramenta de ajustador de posições porque eu quero trazer aqui o melhor ajuste das dezenas, né, com essas condições de 8 a 10 repetidas, dezenas nas posições, todas nas posições, primos de 4 a 6, cruz de 4 a 6, Fibonacci de 4 a 5, ímpares de 7 a 9, moldura de 8 a 11, a soma que fique entre 172 e 222,
progressão de 4 a 6, início fim menor que 3 e maior que 23, ou seja, somente dezenas, né, pilares. E eu posso clicar aqui em iniciar. Então o que ele está fazendo aqui? Ó? Ele começou aqui com válidos 4, então ele começa com 21%. Ele simplesmente está rotacionando as dezenas e está procurando uma melhor posição que atenda isso daqui, que vai me deixar o jogo dentro do padrão. Bom, isso é um processo um pouco demorado. Você tem que deixar aí, deixar, até que ele vai encontrando uma sequência melhor. Por enquanto, a melhor posição que ele achou é essa daqui, olha. Tá vendo? As dezenas exatamente nessa ordem. Mas daqui a pouco ele acha uma outra posição e modifica a melhor posição aqui e te traz aqui quantos válidos ele colocou com tudo isso daqui que você definiu. Então, você pode definir aqui menos coisas, ele vai chegar ao 100% mais rápido. É claro que você não vai conseguir deixar 100% num jogo de 19 apostas, você não vai conseguir colocar tudo dentro do padrão, né? Se você colocar aqui muitos critérios, mas com poucos critérios que você coloca, você consegue deixar mais dentro do padrão. Vai ficar rodando isso daqui. Eu esperava que pelo menos fizesse mais um ajuste somente para me mostrar para vocês, tá? O que eu posso fazer com isso daqui? Eu posso dar um pin nesse daqui? Vou colocar um pino nisso daqui para a gente continuar o vídeo e eu deixo ele rodando aqui embaixo, tá? Vamos ver se eu consigo fazer isso daqui. Vou colocar um pino. Ah lá, mudou. Então, não vou colocar pino. Então, vou parar aqui. Agora, né, de um total de 19 jogos, ele conseguiu me validar 5 desses jogos. Então, já tem uma cobertura de 26. E eu posso parar se eu quiser aqui, tá? Eu clico aqui em parar e clico aqui em finalizar, tá? E agora ele combinou exatamente nessa ordem. Se eu pegar aqui, dar um Ctrl A, um Ctrl C, voltar para minha ferramenta aqui, ó, eu posso limpar jogos criados, vou jogar o meu novo jogo aqui e vou clicar aqui para atualizar. Aqui, olha, você vai ver que ele vai, olha, tá aparecendo mais jogos verdes, tá vendo? Ainda tem vermelho, tá? Mas tem mais jogos verdes que esse daqui, olha. E são as mesmas 19 dezenas. Olha, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. E aqui teria... Eu preciso colocar mais, deixar mais tempo rodando, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, né? 7. Tá vendo? Tem mais jogos dentro do padrão do que o que a ferramenta me mostrou aqui, né? A ferramenta normal de fechamentos, que é uma ferramenta que todos têm. Então, se eu deixar aqui rodando, ele vai validar mais coisas. Se eu colocar limites maiores aqui, ou, por exemplo, tirar alguma coisa, porque aqui eu estou definindo também 10 critérios, né? São 10 critérios muito específicos. E na ferramenta de fechamentos, você não define critério nenhum. Então, aqui, por exemplo, você poderia colocar, por exemplo, 4 números de Fibonacci. Então, vamos clicar aqui, vamos pegar Fibonacci, marcar Fibonacci. Eu quero exatamente 4 números de Fibonacci, tá? E eu começo com essas mesmas dezenas, eu começo a iniciar aqui os jogos. Quantos jogos ele vai me deixar com 4 números de Fibonacci? Às vezes ele não deixa com nenhum. Por exemplo, ó, aqui ele não achou nada ainda, tá? Então é uma coisa bem difícil, mas por um outro fechamento pode funcionar. Cada fechamento, né, cada fechamento eu posso alterar a estrutura do fechamento. Aqui ficou bem difícil, ó, 4 números de Fibonacci aqui dentro, ele não está conseguindo fazer, tá? Mas eu vou deixando. Esse é o ajustador de posições. Tá, não está funcionando? Tá bom, eu paro isso daqui. Então, e se eu colocar de 4 a 6 números de Fibonacci? Ah, tá, peraí. Eu errei aqui, ó, tá? É porque o critérios, né? O
o critérios aqui, 4 números de Fibonacci. É um só. É um de um. Faz tempo que eu não mexo com essa ferramenta, gente. Agora sim. Olha só. Então, ele começou com 8. Olha lá. Já ajustou de novo para 9. Então, dos 19 jogos, eu consegui colocar 9 jogos que tenha 4 de Fibonacci. E eu vou deixando, ó, isso já está fazendo uma cobertura de 47% dentro dos meus jogos. Esses 47% é em relação aos 19. E se eu for deixando aqui, ele vai ajustando mais. Se eu colocar num outro navegador aqui, por exemplo, eu estou colocando aqui no Chrome, mas se eu utilizar um outro navegador que eu gosto muito para esse tipo de tarefa, que é o Brave, ele roda muito, mas muito mais rápido, tá? E eu vou fazendo aqui. Ah, mas 4 números de Fibonacci tá bem difícil, eu posso colocar de 4 a 5 de Fibonacci. Beleza, para isso daqui então, coloca de 4 a 5 aqui, ó. Ele zera tudo aqui e você inicia de novo. Olha lá, já começou com 16, ó, 84% de cobertura, tá? Olha lá, mais um, ele ajustou quase todos os números, ele vai ter de 4 a 5 dezenas de Fibonacci, ó, tá fazendo uma cobertura de 89%. E a hora que chegar a 100% aqui, ele já, né, você pode parar aqui e finalizar e ele vai te dar o jogo ajustado. Essa é a ferramenta, então, ajustador de posições. Eu não consigo demonstrar, né, isso falando em 2, 3 minutos. Então, você tem que ir fazendo testes e mostrando isso daqui na prática, então, para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha, né, esclarecido o que eu falei no outro vídeo sobre a questão de fechamentos. Então, você não vai encontrar essa informação em nenhum outro lugar, porque não existe essa ferramenta em nenhum outro lugar, tá? Ajustador de posições, excluir colunas, qual mais? Rastreador de tendências. Todas essas ferramentas foram criadas por mim ao longo de mais de 22, 23 anos aí, beleza? Vamos voltar então aqui para o nosso arquivo de dicas. A gente tinha parado então aqui no ciclo das dezenas, mas eu não terminei aqui então. Aqui então veio 6 dezenas na região dos primos, 6 na cruz. Eu gosto muito desse casalzinho aqui, para quem me acompanha sabe que eu gosto de 6 números primos com 6 na cruz e também de 4 números de Fibonacci, tá? São coisas que eu gosto muito. 8 números ímpares ainda não saiu, né? No caso de ontem veio 9 dezenas ímpares, 9 na moldura, 4 de Fibonacci, 5 na progressão, 7 repetidas do último concurso, padrão de linhas 53322, padrão de colunas 44322. Essa tela aqui, onde eu organizo as 25 dezenas na estatística dos 10 últimos concursos, você só precisa escolher de 5 a 8 dezenas desse conjunto, de 3 a 4 dezenas desse conjunto e de 3 a 6 dezenas desse conjunto. Aqui, 3 conjuntos de 17, 18 e 19. Eu vou deixar lá no blog Gerasorte para você copiar e colar. Então, você aproveita e já copia e cola também. gerasorte.com.br. Você vai ter lá os jogos prontos e os jogos palpites também. 20 jogos gerados dentro do padrão. Aqui, outros 20 gerados com a condição de 9 a 10 repetidas do último concurso, com 8 ímpares e 11 na moldura. A gente está insistindo, então, agora também nas 11 dezenas na moldura. Padrão visual, comportamento individual das dezenas. Eu não falei das dezenas pilares, mas vieram duas, a 24 e a 25, está dentro daqueles limites que eu sempre falo para vocês. Das 4 dezenas, 01, 02, 24 e 25, sempre coloque de 2 a 3 dezenas. E o casalzinho 01 e 02, então já era, né? Então estava na hora de vir esse início 3 aqui. E agora lembrando que o início 5, se você acompanhou o último vídeo, você viu mostrando que o início 5 também está previsto aqui. A 12, então, escondida, a moça da bolinha não solta essa bolinha, provavelmente vai soltar hoje à noite, né? Tá ouvindo eu falar aqui, fala assim, não, vou soltar. 01 e 02 era presa, já não é mais. A dezena 08 era um retorno após a falha, retornou. A dezena 09 também retornou após a falha. Dezena 11 continua presa, então atenção para essa dezena, que agora ela entra no momento de falha, já entrou, né? No momento de falha. Dezena 16 continua presa. Dezena 23 era presa, já não é mais. Então a gente tem retorno após a falha para aplicar para a dezena 01, 02, para a dezena 23 também. E o retorno após a falha, como eu falei,
é esse evento aqui, é quando ela ficou presa por 4 ou mais concursos, sofre a falha e logo em seguida ela retorna. Aqui a 09, mesma coisa, ficou menos presa que a 8, mas não importa, presa é a partir do 4º concurso, tá? Que dezena que pode virar presa hoje à noite? A dezena 13, se ela for sorteada hoje à noite, ela se torna presa, assim como a dezena 22 e a dezena 24 também, beleza? Não tivemos nenhuma máscara, foi uma distribuição boa, tá? Eu gostei dessa distribuição aqui na linha, né? O 03, né? Início 03 já estava sendo esperado, então foi muito bom, né? Depois aqui de um fiasco aqui, né? De uma dezena só na linha 4, veio uma linha fechada. E aqui, olha, máscara de colunas individuais, eu sempre olho que são, né, as colunas 5, 10, a 10 não veio, 15 veio, 20 veio, 25 veio. 4 das 5 colunas que a gente mais aposta também, tá? Então, logo logo eu falo de novo sobre as máscaras de linhas individuais e colunas individuais também. Podemos fechar o ciclo das dezenas aqui. Números primos, essa região do volante, tendências para ver 3, 4, 7, 8 e 9 dezenas. Números na cruz, tendências para ver 3, 5, 7 e 8 dezenas. Números ímpares, tendências para ver 6, 8 e 12 dezenas. Números na moldura, tendências para ver 7, 10 e 11 dezenas. Então, 11 é o que a gente está esperando agora. Números de Fibonacci, tendências para ver 2 e 3 dezenas. Números na progressão aritmética, essa região do volante, tendências para ver 3 e 4 dezenas. Ciclos alternativos, ciclo dos primos, dezena 7 para fechar esse ciclo. Ciclo da cruz, dezena 12 para fechar esse ciclo. Ciclo dos ímpares, dezena 7 para fechar esse ciclo. Ciclo da moldura, fechou. Ciclo de Fibonacci, dezena 01, 02 e 21, 2 dezenas ímpares e uma par, uma boa condição aqui para se colocar com fechamentos com 3 dezenas fixas. E ciclo da progressão, dezena 07 para fechar esse ciclo. Com isso, então, menos de 30 minutinhos eu te mostrei um conteúdo de altíssimo valor que você só encontra aqui no site Gera Sorte, no canal Gera Sorte no YouTube. Considera aí fazer uma inscrição, né, no canal, não paga nada aqui, eu não sou monetizado aqui na plataforma, tá? Porém, isso daqui é só um pedacinho do que eu mostro lá no Gera Sorte, das ferramentas que você tem lá no Gera Sorte Online. Lá sim, se você for um assinante, vai pagar um pedacinho bem pitititico, né? É um valor bem simbólico para você me ajudar a manter esse trabalho. Fiquem todos com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.